Olá, irmãos amigos, mais uma vez, obrigado por vossa atenção, o carinho, onde a mensagem está chegando, aproveitando esse período. Também estamos aproveitando para responder perguntas nesse período, sobra mais tempo. E aqueles que queiram fazer perguntas nesse número de WhatsApp que aparece no final da tela aí, é o meu privado, pode mandar perguntas teológicas de Gênesis Apocalipse, nós tentamos responder à luz da palavra de Deus. Aceitamos qualquer questionamento, desde que seja um questionamento bíblico, não temos dificuldade nesse sentido. Defendemos a única verdade, que é a palavra de Deus, a nossa linha de regra de fé, somente a Bíblia. E esperamos que as mensagens possam estar te alcançando e também abençoando sua vida e sua família. Elas ficam gravadas. Caso alguém queira assistir, elas ficam todas gravadas, também fica no site da igreja aí, querendo acessar o site da igreja, tem essas e outras, e vamos gravar agora daqui até os últimos dias de vida que Deus assim nos permitir. Nesta noite quero gravar, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Às vezes nós olhamos para o defeito de um, o defeito está no outro, e nós não sabemos. Eu quero usar como texto bíblico Marcos capítulo 9, o versículo de número 24, que diz assim, ó: E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ah, tudo começa aqui, irmãos. O Senhor Jesus estava descendo do monte da transfiguração com Pedro, João, e quando ele acaba chegando ali na descida do monte, ele encontra um questionamento ali com os escribas. E havia ali um debate grande com eles. No versículo de número 14, diz assim, ó: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. Verso 15. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. Aquela multidão ficou espantada, mas quando viu Jesus, saudaram, e aquela discussão estava ocorrendo entre eles. Aí um do meio da multidão fez a seguinte pergunta: que é que discutis com eles? Aí a resposta no verso 17, olha o que estava acontecendo. E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que apanha, despedaça. E ele espuma, e range os dentes, e vai desfinhando. E eu disse aos teus discípulos que expulsassem, e não puderam. Verso 19. E ele respondendo lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Traze-mo. Irmãos, havia um garoto, e aqui o texto diz que era um caso de possessão. Nossa mensagem não é baseada nisso, mas o texto mostra que era um caso de possessão maligna. E o pai trouxe aquele filho buscando uma solução. E os discípulos não deram a solução. Os escribas não deram a solução. E agora eles aguardavam se o Senhor Jesus conseguiria dar a solução ou não. É interessante, irmãos, aqui está o foco da mensagem. Todo mundo estava focado no defeito do garoto. Todo mundo focado no problema que o garoto enfrentava. Todo mundo focado na perturbação da vida daquele rapaz. Só que Jesus, irmãos, vai focar em uma outra pessoa. Jesus vai focar no pai do garoto. Jesus olha para o pai e pergunta se o pai crê. Mas o problema estava com o garoto. Mas Jesus foca o pai. E ele pergunta se o pai crê. E o pai responde: Creio, Senhor. Mas aí ele faz um clamor: ajuda a minha incredulidade. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele pai, irmãos, parece que não tinha fé suficiente para ver aquele garoto
com uma vida normal. Olhe, irmãos, para onde Jesus apontou o problema. Para o Pai. Talvez alguns pais estão me assistindo, eu não estou afirmando de quem é a culpa. Eu estou apenas tratando de uma meditação bíblica. Aqui, todo mundo viu o problema do garoto, só que Jesus focou no pai. E o pai clamou para Jesus ajudar a incredulidade dele. Então nós estamos vendo que o pai também não tinha fé suficiente. O pai trouxe, mas não tinha fé suficiente. O que eu quero dizer, irmãos, talvez tenham famílias aí que estão me assistindo, onde o problema talvez não esteja no filho, talvez esteja na falta de fé dos pais. A responsabilidade, irmãos, que tem um pai, colocar uma criança no mundo é grande. Imagina essa criança ir para o inferno. Nós não conseguimos transmitir, irmãos, a verdade, o plano redentor do nosso Salvador para o filho. E esse filho para o inferno é muito sério. Eu também quero, irmãos, envolver nesta mensagem, irmãos, e dizer: muitos filhos não reconhecem a bênção dos pais que têm. A grande maioria dos filhos nem reconhece os pais que têm. Dr. Augusto Cury conta em um dos seus livros a história de um garoto, seu pai, sua mãe e os coleguinhas. E seu Guilherme era um senhor que andava de cadeiras de roda. Ele era tetraplégico e tinha o rosto todo deformado. E Rodolfo tinha vergonha do pai, devido à sua deformidade e também por andar em uma cadeira de rodas, o filho tinha vergonha do pai. Um dia, o garoto estava na escola, teve um trabalho na escola e ele pegou um resfriado. Não pôde ir para a aula. E ele ficou em casa. Os coleguinhas terminaram a sua aula e perguntaram à professora se não poderiam passar na casa de Rodolfo para fazer o trabalho com ele, já que ele não pôde vir, se ele tivesse em condições. A professora: que decisão ótima, que maravilha, podem sim. Os garotinhos saíram e foram para a casa de Rodolfo. Chega lá, tocaram a campainha, a mãe de Rodolfo, super simpática, saiu, conversou com eles, conversou com aqueles garotos e eles explicaram a situação. Elas: pode entrar, que bom que vocês se preocuparam com meu filho. E eles entraram, sentaram na sala ampla, sentaram ali naquela sala, e ela foi chamar o garoto. E nesse intervalo que ela foi chamar o garoto, do outro quarto vem seu Guilherme numa cadeira de rodas, empurrando aquela cadeira, e ali ele aparece naquela cena. Os garotos tomaram um susto quando viram aquele homem com o rosto todo deformado. Ele já tinha aprendido a conviver com aquela dificuldade. Então ele sorriu, ele deu uma risada e disse: se preocupe não, eu sei que eu sou bonitão. Aí todo mundo olhou para ele, pronto, já caiu na graça da garotada. E ele ficou prestando atenção ali. Seu Guilherme era um homem muito culto. Ele lia muito, estudava muito, então ele tinha muitas informações. Aquela garotada terminou o estudo com o filho morrendo de vergonha. Quando ele entrou na sala, viu o pai ali junto com os colegas. Ele já tinha vergonha do pai, agora na frente dos colegas ficou mais envergonhado ainda. E ali o garoto com aquela vergonha, torcendo para acabar logo, para eles irem embora da casa dele, e ele voltar para o quarto dele, enfiar a cara dele lá no bar do travesseiro, com vergonha do pai. Mas isso não ocorreu. Quando terminaram o trabalho, eles começaram a fazer perguntas para seu Guilherme. O seu Guilherme sempre respondeu, ele caiu na graça, e a mãe foi preparar um lanchinho para a garotada, e o filho torcendo para eles irem embora com a vergonha. Um dos garotos olha para seu Guilherme e faz uma pergunta que desmontou o homem. Por que o senhor está nessa cadeira de rodas? Por que o senhor tem um rosto todo deformado? A esposa do seu Guilherme estava voltando, entrando na sala com o lanche. E ele levantou, baixou a cabeça, levantou o rosto, olhou para a esposa, e a esposa fez sinal para ele de positivo. Ele olhou para o filho e disse: filho, me perdoa por nunca ter te contado a real da história, porque que eu ando nessa cadeira de rodas, porque eu tenho o corpo todo deformado. Quando você era um bebezinho, filho, nosso primeiro e único filho, com alegria para todo mundo, e nasceu aquele garotão, e eu sempre feliz com você. Primeiro macacãozinho, primeiro brinquedo, sempre ali curtindo aquela alegria de estar perto de você. Um dia resolvemos passear em família, eu, você e a babá e a sua mamãe. Fomos para o Hotel Fazenda.
Chegando no Hotel Fazenda, eu deixei você aos cuidados da babá e fui dar uma caminhada com sua mamãe. E ali caminhamos, trilha linda, passeando, conversando. Chegando a certa altura, escutamos alguns gritos e vimos fumaça. E aquela fumaça vinha em direção do hotel. E escutamos já sirenes de bombeiros sem entender o que estava acontecendo. Voltamos rápido. Eu não estava preocupado, porque eu deixei você aos cuidados da babá. Quando voltamos, eu comecei a te procurar, filho, nada de te achar. O hotel estava em chamas. De repente eu vi a babá. E ela estava sem você, filho. E ela olhou para dentro do hotel. Tentaram me segurar, filho, mas nada me segurava. A sua vida era a minha vida. Se você morresse, era como se morresse um pedaço de mim. Eu não teria mais prazer em viver se você morresse aquele dia. E eu entrei naquele hotel desesperado, debaixo daquelas chamas. E eu te encontrei, filho. Você estava chorando. Te peguei. Quando eu te coloquei no colo, filho, como se você tivesse sentido a proteção, você parou de chorar. Que alegria! Eu olhei para você. Vamos sair daqui urgente. E aí os bombeiros estavam entrando, filhos, e logo te pegaram no colo. Foi naquele instante que ocorreu o acidente. Quando eles te pegaram, filho, uma das pilastras do hotel caiu e me atingiu nas costas. E o meu rosto ficou colado naquelas chamas. Por isso que eu tenho essas marcas no rosto. E eu fiquei paralítico a partir daquele dia. Nunca mais pude andar. Os bombeiros me tiraram, também tiraram você. E graças a Deus que você cresceu saudável. Naquele instante, os garotos ouvindo aquela história, alguns deles já derramavam lágrimas dos olhos. Aqueles outros coleguinhas não sabiam os pais que tinham em casa. Poucos filhos reconhecem o passado dos pais. Poucos filhos. Aqui estava um pai na Bíblia. Deus ajuda na minha incredulidade. Mas poucos filhos reconhecem o que os pais fizeram por eles no passado. Rodolfo olhou para o pai, foi lá e abraçou. E perguntou, pai, por que o senhor nunca me contou isto antes? Coisa que ele não fazia tempo, dar um abraço no pai. O pai disse, filho, eu não queria que você se sentisse culpado. Eu e sua mãe sempre conversamos quando seria o momento certo de contar para você. Nós queríamos que você crescesse, sem o complexo de culpa. Você não teve culpa alguma. Mas as marcas que tem no meu corpo são as provas do meu amor por você. O garoto pulou no pescoço do pai, coisa que ele nunca tinha feito na vida. Beijou as cicatrizes do pai. Ele agora entendeu o passado, o amor que o pai tinha por ele. Poucos filhos sabem o que os pais passaram. Antes de continuar a mensagem, eu quero dizer uma coisa para você. As marcas que o Senhor Jesus Cristo tem, as mãos, os pulsos perfurados por aqueles cravos, aqueles dezenas de pontos hemorrágicos na sua testa com aquela coroa de espinho, aqueles cravos nos pés, aquela lança que o perfurou do lado, e o couro das costas arrancado com aquele chicote, é a prova do amor dele por mim e por você. Isto é o verdadeiro amor. Jesus, irmãos, focou no Pai. Jesus focou na pessoa certa naquele momento. Ninguém enxergava. E o Pai disse, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Me permita contar a minha história para vocês. Tenho uma família maravilhosa. Uma família que se preocupou comigo. Hoje tenho 47 anos, pregando o Evangelho. Mas se não fosse a família maravilhosa que Deus me deu, não estaria aqui. Já estaria morto. Muitas e muitas situações. Meu pai, ele deu os estudos para os filhos, tudo que ele não teve. Ele se esforçou para que os filhos conseguissem. Trabalhava em uma empresa, na época era Borg, Wagner, já mudou de nome 2 ou 3 vezes. Ali em São Bernardo do Campo, São Paulo. E meu pai, naquele esforço de educar os filhos, de conseguir. Quando eu tinha 14 anos, ele queria que eu entrasse no Senai. E ele se esforçava muito. E naquela época ele quebrou o pé. E ele ficou vários meses afastado.
E foi na época que iria fazer a prova do Senai. E eu não pude porque ele não teve a informação. Depois que ele voltou ao trabalho, teve a nova prova do Senai. Naquele momento eu aprontava muito na vida, ele não acreditou muito em mim. Mas ele me levou. E eu fiz a prova lá na empresa, passei. Fui para o Senai, fiz a prova do Senai, passei também. E agora eu iria entrar no Senai pela Borg. Só que eu já tinha completado, eu iria completar 15 anos. Quando eu fiz a prova eu ainda tinha 14. E no Senai você só pode entrar com 14 anos. Se já tiver completado 15, você não pode. Pela empresa, pelo Senai pode. E a empresa teve que me dispensar. Meu pai ficou muito triste, ficou arrasado. Porque eu já teria um salário desde os 15 anos. E já teria um emprego garantido quando saísse da formação do Senai. Mas o Senai me aceitou. Eu tinha passado no teste do Senai, o Senai me aceitou sem empresa. E ali eu estudei 1 ano e meio fazendo o curso de eletricista de manutenção. Saindo do Senai, já tinha um bom emprego, consegui um bom emprego na área, fui fazer o curso de técnico eletrônico. Naquela época, as amizades já tinham atrapalhado minha vida. Eu já estava me envolvendo nas drogas. E meu pai muito triste. Meu pai arrasado com aquilo. Mesmo assim, eu continuei estudando, fazendo o curso de técnica eletrônica. Depois dali, eu parei. Depois do curso de técnica eletrônica, não cursei engenharia eletrônica, que tanto meu pai sonhava, que tanto eu sonhava também, na época. E caí na bagunça. Ganhava muito dinheiro, um bom salário, 2, 3 carros, moto. Comecei a comprar algumas coisas para não torrar todo o dinheiro na farra. Comprava a prestação que aí eu sabia que tinha que pagar. E meu pai sempre preocupado. Me deu muitas surras. E eu agradeço a Deus por cada surra que meu pai me deu. Um dia, eu não sei quanto você sofre orando por sua família, mas eu sei quanto vale 1 minuto de oração. Um dia eu tinha 2 primos que estavam comigo lá em São Paulo. E eles não eram do Pernambuco, um do Ceará. Eles estavam lá em São Paulo. E eu aprontei uma arte lá e nesta arte eu perdi um carro na confusão. E eu voltei para recuperar meu carro. Tinha muitas armas naquela época, uma pessoa sem Deus, sem conhecer a verdade. E eu voltei naquele bar aquela noite. E tomei 8 coronhadas na cabeça, são 8 cicatrizes enormes que eu tenho no crânio, cabo de revólver. Eles não me mataram naquela noite. Eu voltei para casa, deixei meus primos no caminho, voltei para casa, perdi um carro, perdi uma outra arma que eu estava, voltei em casa tentando pegar mais armas. E eu fui buscar outras armas. Buscando aquelas outras armas, meu pai tentou me segurar, ele chegava do emprego 10 horas da noite. Ele tentando me segurar. Ele tentou algo físico. O que eu digo a você não serve com o poder de Satanás. Eu dei 2 tiros dentro de casa e saí muito machucado. Mas meu pai, minha mãe, minha irmã usaram a arma espiritual. Eles se ajoelharam no sofá. Minha outra irmã não conhecia Jesus, foi para o quarto. E ali eles ajoelharam e foram clamar pela minha vida. 3, 4 horas da manhã eu voltei para casa, coisa que eu não tinha costume, ficava 15 dias desaparecido. E eu voltei para casa naquela noite. Não matei ninguém pela misericórdia de Deus. Acordei no outro dia ainda mal, muito corte na cabeça, muito sangue, dormi no colo da minha saudosa mamãe. Hoje ela já está na glória. Foi muito difícil aquela noite. Quando eu acordei, eu estava com ódio no coração, querendo vingança. Queria vingança contra aquelas pessoas. Deus não deixou. 3, 4 dias depois, ainda me recuperando daquela cicatriz, eu conheci Jesus Cristo. Minha irmã tinha conhecido 2 anos antes, minha mãe 1 ano antes, no 3º ano eu conheci o Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Deus me tirou de São Paulo e mandou para a Bahia. Conheci minha esposa, casei, tenho uma filhinha linda. E louvo a Deus, Deus me chamou para ser um pastor. Voltei aos meus estudos. Voltei ao princípio. E nunca mais parei. Até hoje continuo estudando. Termino um curso, parto para outro. Termino um, parto para outro. Aquele minuto de oração que meu pai, minha mãe e minha irmã gastaram ajoelhados ali na sala de casa. Deus ouviu o clamor.
e me trouxe de volta, vivo. Porque um daqueles primos que estava comigo naquela noite, em 2010, isso fora 22 anos atrás, isso acontecido comigo, 23 anos atrás. Em 2010, um daqueles primos que estava comigo tomou 22 tiros na BR-116, na divisa do Pernambuco com o Ceará. Morreu. Outro primo que estava comigo naquela noite. Essas mensagens estão chegando até os meus familiares. Talvez um de vocês esteja assistindo aí agora. Não sei se o primo vai conseguir ver. Um dos primos estava comigo naquela noite. Matou um em São Paulo, fugiu. Espancou aqui no Pernambuco, voltou para São Paulo, foi preso. Já pagou a pena, está incondicional hoje. Encontrei com ele, poucos anos agora atrás, lá na casa do meu pai, São Bernardo do Campo. Eles não tinham uma família para orarem por eles. Eu tinha uma família para interceder por mim. Eu tinha um pai, uma mãe e uma irmã para orarem por mim. Minha irmã mais nova se entregou a Cristo no outro ano. Agora a família inteira caminha com Jesus Cristo. E eu servindo a Deus aqui na Bahia, como ministro do Evangelho. Como não temer a este Deus? Se você enfrenta problema talvez parecido com os seus filhos, tenha uma confiança. Deus está ouvindo sua oração. Foram 24 anos que meu pai esteve orando por mim. 24 anos. Aos 22 ele viu minha irmã se entregar a Cristo. Aos 23 ele viu minha mãe. Aos 24 ele me viu. E aos 25, minha irmã mais nova se entregou a Jesus. Aqui estava um pai. Jesus olhou para o pai e perguntou: tu crês? O pai disse: eu creio. Ajuda na minha incredulidade. Jesus responde para ele. Olha o versículo de número 25. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Quando o pai disse: eu creio, quando o pai falou: Senhor, ajuda na minha incredulidade, Jesus olhou para o filho. Agora eu vi a fé do pai. Eu agora vou agir no filho. Pai, não desfaleça na sua fé. Irmão em Cristo, não desfaleça na sua fé. Confia no Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Dobra o joelho com fé. Dobra o joelho confiante. Igreja Batista Bíblica de Vila Rosa, uma igreja que orava por mim direto. Aqueles irmãos daquela igreja intercediam e eu só aprontava com aqueles irmãos. Eu tinha raiva de crente, pavor por crente. Não suportava crente. Eu aprontava demais. Mas olha, hoje eu pago o preço por isso. Quando eu vejo alguém rejeitando os crentes, eu sei o que é isso. Eu sei o que eu fiz. Eu sei o que eu aprontei. Aquela igreja orou muito por mim. Pastor Pedro Pereira já está na glória. Já subiu, mas ele acreditou que Deus faria um milagre na minha vida. E Deus o fez. Deus quer fazer na tua vida e quer fazer na vida dos teus filhos e dos teus parentes. Creia. Todo mundo focava o menino. Jesus focou o pai. Às vezes nós focamos o problema errado. Às vezes nós focamos a pessoa errada. Viva pela fé. Confia no Senhor. Apresenta o problema a Ele. Quando o pai disse que cria e pediu ajuda a Deus, ajuda na minha incredulidade, Jesus olhou para o menino e socorreu o menino. E sabe o que aconteceu no texto que nós lemos? O menino ficou como morto. Parecia que Jesus tinha perdido a batalha. Parece que Satanás tinha vencido, mas é impossível o inimigo vencer o nosso Deus. É impossível alguém vencer o poder do Criador. Impossível! Olha o que aconteceu no versículo de número 27. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. O toque de Jesus. Jesus tocou no garoto, que estava como morto, e o garoto se levantou.
Quantos estão mortos espiritualmente? Que nesta noite Jesus quer tocar em você. Que nesse momento Jesus quer dar o toque perfeito, o toque da salvação. O toque que ele deu naquele homem. Tu crês? Ele diz, creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Jesus diz que tudo era possível ao que crê. Olha o versículo de número 23. Olha o que Jesus diz para aquele homem. E Jesus disse-lhes, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê se você viver pela fé. O Deus que faz aquilo que é impossível, ele torna o impossível possível aos que creem. Aquele homem diz, creio, Senhor, mas me ajuda. Não pense que você tem fé suficiente. Estude a palavra de Deus, se dobre diante do Deus da Bíblia. Clame a Ele, me ajuda, Senhor. Eu sou pequeno e fraco. Me ajuda, Deus, na minha fé. Preciso do Senhor. Na hora que o homem diz que cria, na hora que Jesus focou na pessoa certa, quando o homem diz creio, ele ajudou o menino. Ele tocou no menino, o espírito mal foi embora e ele ergueu o menino. Jesus quer te erguer. Jesus quer te levantar do lamaçal onde você se encontra. O buraco mais profundo que você estiver, Jesus quer te tirar. Parentes, não desistam. Continue acreditando e vocês verão o que Deus vai fazer na vida destas pessoas. Confia no Senhor. Acredita. Se tu crês, tudo é possível. Mas lembre-se, Jesus ajuda na minha incredulidade. Se apresente ao Senhor e reconheça que todos nós somos pequenos. E se Jesus nos ajudar, nós teremos fé suficiente para ver o agir do Senhor. Que Deus vos abençoe. Obrigado, Pai, por mais este dia. Ó Deus, que esta mensagem venha trazer ânimo àqueles que estão enfrentando problemas com a família, com os filhos, com parentes. Ajuda, ó Deus, o que o Senhor fez na minha vida. Faz, Deus, na vida desses que estão clamando neste momento, que estão se dobrando diante do Senhor, dizendo que a fé é pequena, mas que crê no Senhor, como este homem fez. Ajuda na minha incredulidade. Obrigado, Deus, por tudo. Alcança estas almas, salva estas vidas, para a glória do Teu nome. Eu te peço, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.